Boa tarde a todos. Estão todos agora bem alimentados. Tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Que falar de história num sábado à tarde, as pessoas pesa, depois da barriga cheia, pesa. Então eu vou tentar ser assim o mais expositivo, dinâmico que eu puder. E assim a gente continuar o tema da história da igreja, da história da educação católica, mas agora falando então do seu desenvolvimento até a chegada dos seus efeitos. Quais foram os grandes efeitos que essa educação realizou? A gente já viu alguns, mas a gente já vai falar especificamente da educação medieval. Então, alguém teria ainda alguma dúvida? Que a gente foi para o almoço, daí devem ter ficado talvez pensando um pouquinho naquilo que foi falado, talvez tenha gerado alguma coisa, quer lembrar alguma coisa, enfim, antes da gente retomar. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vou seguir o baile. Certo. Como eu disse, então, as três bases da educação católica foi a educação grega, com o ensino intelectual, a educação judaica, com o ensino espiritual, e a educação romana, com a maneira de organização e o ensino expositivo, retórico da pregação. Mas a igreja ela já iniciou a sua educação logo com os catecúmenos, com o ensino da doutrina da igreja. Então, Tertuliano, no século III, que foi o responsável, bispo de Catargo, que foi responsável por conceituar a palavra, catecúmeno, ele já no século III mencionou aquilo que era ensinado então aos catecúmenos, ou seja, na catequese, que eram as verdades de fé, vida moral e o símbolo que era o creio. Então, esses os ensinos, e eles duravam em torno aí de 3 anos. Com o passar do tempo, então, os padres eles começaram a desenvolver uma doutrina maior aos poucos, a partir das cartas, como a carta de Clemente Romano, a carta de São Policarpo, Santo Inócio de Antioquia, aquilo que está no primeiro tomo da patrística dos padres apostólicos. Aquelas cartas, elas não eram apenas direcionadas para elas eram direcionadas para uma determinada situação, para um determinado grupo, mas elas se tornaram universais. A igreja toda começou a seguir essas cartas. Então, quando, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia escreve no ano 103 que a igreja é a igreja católica, todos os que viviam reconheciam aquilo, que a igreja dos apóstolos era a igreja católica. Então nós temos a primeira vez que a palavra católica aparece de Santo Inácio de Antioquia no ano 103. Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo direto de São Paulo. Então aquilo que Santo Inácio de Antioquia está ensinando, ele aprendeu com São Paulo. Então por isso que a igreja que Jesus Cristo fundou é a igreja católica. Não é uma igreja cristã, é a igreja católica, apostólica, romana. E isso está contido nessas cartas, que eram ensinadas nas comunidades. O Didaqué também foi um outro escrito muito importante, que foi o primeiro catecismo da igreja. Didaqué, depende aí, algumas pessoas falam de maneiras diferentes.
que foi o primeiro catecismo escrito pelos próprios apóstolos. Ele só não esteve na Bíblia porque o São Jerônimo, Santo Agostinho e o Papa São Damaso, como eles não tinham certeza de quem era o autor, qual dos apóstolos era o autor, eles não quiseram colocar nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras só ficaram os textos que foram ali da primeira geração, dos evangelistas, ali dos apóstolos, que de alguma maneira conviveram com Cristo ou conviveram com alguém que conviveu com Cristo. Então, por exemplo, o Evangelho de São Lucas não conheceu Jesus Cristo, mas aquilo que São Lucas escreveu, ele aprendeu de São Paulo, e São Paulo aprendeu com os apóstolos. Então, até tem ali alguns trechos do Evangelho de São Lucas que são realmente assim um estudo histórico. São Lucas foi realmente o primeiro historiador. Ele é aquele que vai perguntar para Nossa Senhora, tá, mas o que aconteceu antes da encarnação? É São Lucas. São Lucas foi fazer o trabalho mais histórico. No capítulo 13 de São Lucas tem uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas pulam esse trecho porque é chato, né? Genealogia é chato. Mas São Lucas fez uma coisa incrível. São Lucas fez a genealogia de Adão até Jesus. Toda a descendência. Está no capítulo 3 de São Lucas. Então ele vai toda a geração. Não é apenas a descendência de Davi até Jesus que São Mateus faz. São Lucas vai até Adão. Então São Lucas fez um trabalho histórico muito legal. E ele era um médico judeu que vivia em Antioquia, que se converte a partir da pregação de São Pedro e depois vai se tornar o grande seguidor e braço direito de São Paulo. É por isso que das missões que ocorrem pós-Pentecostes, a que a gente mais sabe é a de São Paulo, porque São Lucas era o diário de bordo de São Paulo. Onde São Paulo ia, ele estava anotando, estava fazendo o diário ali do que acontecia com eles. E ele conviveu e viveu isso. Os outros apóstolos, nós não tivemos um São Lucas do lado para saber, então ficou meio perdido. Só tem algumas ideias, algumas referências, mas nada tão detalhado quanto a missão de São Paulo. Então, todos esses escritos, eles foram importantes para o desenvolvimento da fé da Igreja, mas o ensino católico ele começa a unir-se à filosofia grega, claro, já com São Paulo, com São João, mas de maneira assim educativa, quando aparecem os padres apologistas, que é por onde o Rui Afonso da Costa Nunes começa aqui o seu livro no capítulo 1, que ele fala sobre os padres apologistas. Ele vai falar de São Justino. Quem foi Justino? Justino foi um bispo, um bispo agora, não é um padre, em Roma, mas ele não era papa, que percebeu que os filósofos estavam usando argumentos filosóficos para atacar o catolicismo. E ele começa então a estudar a filosofia grega e mostrar como que a filosofia grega não condena o catolicismo, mas converge ao catolicismo. E a partir disso ele começa a dar os ensinos das Sagradas Escrituras, isso já no século II. Com o desenvolvimento da Igreja e o crescimento e expansão da Igreja, começam a surgir escolas de teologia. As principais escolas estavam em Alexandria, que era a escola de São Clemente, em Antioquia e em Roma. Essas eram as três principais escolas teológicas. Alguém pode se perguntar assim, mas por que não Jerusalém? Porque Jerusalém nesse tempo era desértico. Depois do ano 70, da destruição do Templo de Jerusalém, e os romanos colocando abaixo todos os edifícios, tudo foi destruído pelos romanos,
a cidade de Jerusalém ficou perdida. Havia gente ainda que vivia lá, a igreja permaneceu lá, havia bispo em Jerusalém, mas não havia uma participação tão importante. A igreja ela vai estar mais presente nessas 3 grandes capitais: Antioquia na Turquia, Alexandria no Egito e Roma na Península Itálica. Clemente de Alexandria, ele que era natural de Atenas, vai estudar numa escola platônica, ele vai dar ali, ser o grande formador da escola de Alexandria. E ele vai escrever um livro muito interessante sobre a educação, que é O Pedagogo, aonde ele vai falar como a verdade, ela deve estar, a educação, ela está ligada à conversão moral. A verdade está ligada a essa conversão moral. E mostrando como que a educação deve conduzir as pessoas à perfeição. E aquele que fez isso com maior maestria foi Jesus Cristo. Então Jesus Cristo seria o grande pedagogo. O pedagogo é Jesus Cristo. E ele escreve esse livro. Vocês encontram ele baratinho para comprar. Um pocketzinho pequenininho. Menos de R$20. É um livro muito bom para ler. Depois nós vamos ter Orígenes de Alexandria, que também vai dar continuidade a esse ensino que Clemente de Alexandria havia ensinado. Clemente de Alexandria viveu ali por volta do ano 150, Orígenes já no ano 180 até o ano... Ele nasce no ano 180, mas ele vai morrer no ano 250. Então ele foi discípulo de Clemente de Alexandria e vai desenvolver um ensino para o estudo das Sagradas Escrituras. Então, o que a gente precisava aprender para entender as Sagradas Escrituras? E daí ele começa o estudo das letras sacras, ou seja, da gramática. Esse é o grande herança que se pega do Império Romano. Então eles vão estudar o latim, vão estudar o grego para ler as Sagradas Escrituras. É por isso que na Idade Média, nas escolas clássicas, nos mosteiros, eles estudavam Virgílio, Cícero, Quintiliano, liam a Eneida, liam Homero, liam a Ilíada, a Odisseia. Por que eles faziam isso? Por que ensinava-se isso nas escolas medievais? Qual era o motivo? Era para entender as letras sacras, para interpretar corretamente as Sagradas Escrituras em grego e latim. Então eles não liam Homero para aprender a história dos gregos, para aprender mitologia grega. Eles liam Homero para aprender grego. E aprendendo grego, eles iam entender corretamente as Sagradas Escrituras e conseguir extrair o máximo delas. E isso já começa com Orígenes de Alexandria no século III, que, enfim, não se tornou santo por causa de um problema interpretativo das Sagradas Escrituras. Mas isso é outra história. Então ali inicia-se já o ensino daquilo que nós podemos chamar da gramática, da retórica, da lógica, do trivium, aliado à filosofia e à teologia. E a partir daí, então, nós vamos ter um desenvolvimento maior com os padres capadócios também, que São Basílio, São Gregório de Nazianzo e São Gregório de Nissa. Esses 3 padres também foram importantes para o desenvolvimento da educação, sempre dentro da área dogmática e das Sagradas Escrituras. Até o século IV, até o
a queda do Império Romano, então a igreja estava mais voltada para essa educação. E as heresias, elas tinham algo de interessante. Toda heresia surgiu dentro da igreja. Toda heresia, ela parte de alguém que está dentro da igreja, que interpreta algo errado, que pensa algo errado e começa a ensinar aquilo, então a igreja tem que revisar aquilo. Até o ano 313, não havia heresias muito fortes. Já havia um início do gnosticismo, mas ainda não era muito presente como quando ocorre o fim da perseguição. Por que não havia tanta heresia? Porque os cristãos eram perseguidos. Como vai dizer Tertuliano, não há tempo para a idolatria. Orígenes vai dizer isso. Não há, no período, no início da igreja, não havia espaço para a idolatria. Ou você era idólatra ou você era cristão. Não tinha como você ser meio termo. Ou você perdia a cabeça, ia para o céu, ou você queimava incenso ao imperador. Então era muito, não havia mornidão. A pessoa tinha que ser muito clara, muito decidida. Só que quando termina a perseguição, começa a se ter mais tempo para ler as Sagradas Escrituras. E ao ler as Sagradas Escrituras, começa a se ter interpretações erradas por influências culturais, enfim, do contexto de alguns grupos. Só que essas heresias, elas foram importantes porque a partir dessas heresias, a igreja começou a desenvolver o seu ensino. Então aparecia um cara lá, como Ário, que chegou e disse assim, não, olha, Jesus, ele não é como Deus Pai. Ele é um Deus menor. Ele é o Filho de Deus. Ele não é consubstancial ao Pai. E daí, os outros bispos pensaram assim, pô, mas Ário não tá muito certo o que ele está falando. Jesus nunca disse isso. Vamos ver isso aí. Vamos ver o que os apóstolos disseram. Vamos ver o que os padres apostólicos que aprenderam com os apóstolos disseram. E daí, ao fazer isso, eles rebatiam a heresia, mostravam a verdade e formavam um dogma. A palavra dogma significa ensino em grego, ou seja, um ensino que todos precisavam saber. E a partir disso, a igreja vai se desenvolvendo com os padres da igreja, né, os santos padres da igreja. No ano 348, nós temos o nascimento de um santo muito importante, que é São João Crisóstomo. São João Crisóstomo vive em Constantinopla e ele vai escrever um livro importantíssimo para a formação dos padres, que era o livro do sacerdócio, o nome do livro. E um outro livro também sobre a educação. Sobre a educação católica. E ele vai explicar de maneira muito prática como se desenvolver as virtudes nas crianças. Como ensinar as virtudes. O livro é Da Educação da Vanglória. Da Educação e da Vanglória. A editora do professor Felipe Neri fez uma edição desse livro, bem curtinho. Tem umas 100 páginas em caixa alta, assim, estou lendo uma tarde o livro. A minha biblioteca católica também fez uma edição. Quem é assinante deve ter recebido num dos livros, dos livretos que ele mandam junto com o livro principal. Não lembro com qual box veio. Mas esse livro, quem não tem ele, quem não leu, pegue e leia urgentemente. Principalmente quem é pai, quem é mãe. Porque São João Crisóstomo, o livro é Da Vanglória, da Educação e da Vanglória, de São João Crisóstomo. Oi?
Da vanglória e da educação dos filhos, isso, da educação dos filhos. Não é só educação, verdade. Muito obrigado. E no livro, São João Crisóstomo, ele fala sobre o ensino das virtudes e como que você deve tratar uma criança. Que você deve tratá-la como uma cidade. E que os sentidos dela são portas. Então, através da visão, do olfato, da audição, do tato, você pode fazer com que tenha dentro da cabeça, né, que ele dizia que dentro da cabeça da criança que era o reino, cidadãos bons e maus. Os maus a gente não pode, a gente tem que evitar, que são os vícios. E os cidadãos bons são as virtudes. Então, como desenvolver as virtudes dentro da educação das crianças? Então, o livro é muito bom. E São João Crisóstomo tem uma história muito legal, porque a mãe dele foi uma mulher que dedicou a vida toda dela para educar seu filho, Santa Antusa. São João Crisóstomo perdeu seu pai quando ele ainda era um bebê de colo, ele tinha meses de vida, e Santa Antusa não se casou com mais ninguém e cuidou do seu filho e educou ele na fé católica com todo o amor e dedicação. Ela conservou muito São João Crisóstomo, e São João Crisóstomo se tornou um grande santo da igreja, e de alguma maneira aquilo que ele aprendeu com a sua mãe, que ele viu sua mãe fazendo com ele vai escrever no livro, vai dar orientações para as famílias da época, que apesar de ter escrito lá no século IV, elas são totalmente atuais. Até porque a mentalidade das pessoas não mudou muito aí nesses 1600 anos. Enfim, então São João Crisóstomo, ele já vai vir da outra escola. Ele não é da escola de Alexandria. Ele já vem da escola de Antioquia, que está na Turquia. Outro santo muito importante da escola de Antioquia é São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo de Jerusalém, ele vai falar muito sobre a catequese. Vai escrever um livro específico, uma obra específica sobre a catequese e um ensino catequético, a explicação dos mistérios divinos e uma formação de um sistema gradual de ensino, de menor a maior grau, de maneira ordeira. Assim, ele vai criar essa ordem dentro da catequese, e a sua obra no século IV também vai ser muito importante para a educação católica. Então, todas essas coisas elas estavam acontecendo de maneira contemporânea. Ao mesmo tempo que São Cirilo estava em Jerusalém, e São João Crisóstomo, que estava ali em Constantinopla, que aprendeu na escola de Antioquia, nós vamos ter os padres capadócios, que também são da escola de Antioquia. Nós vamos ter em Alexandria lá Santo Atanásio, Orígenes, e isso está sendo construído, está sendo montado. Aí vem os dois grandes pilares da educação católica, que vão fazer essa ligação com o mundo antigo e a Idade Média. São assim os dois baluartes, que é São Jerônimo e Santo Agostinho. São Jerônimo, ele vai viver do ano 347 ao ano 420, e o papel mais importante de São Jerônimo vai ser a tradução das Sagradas Escrituras e a formação do cânon bíblico, da Vulgata, né, e de toda a Bíblia, a partir do pedido de São Damaso, Papa da época. E São Jerônimo, ele vai fazer um estudo linguístico muito profundo. Ele era discípulo de São Gregório de Nazianzo, então ele vai ir
até Jerusalém, vai aprender o hebraico, aprender todos os ramos do hebraico, do aramaico. O aramaico, para quem não sabe, a diferença do aramaico para o hebraico é que o aramaico recebeu palavras babilônicas, suméricas, dentro do seu vocabulário a partir do exílio. Então ele recebeu algumas palavras no vocabulário diferentes, isso é uma outra língua, mas é bem dizer o hebraico. Ele vai lá, vai aprender tudo, vai aprender o grego profundamente, e como já havia estudado nas escolas romanas, sabia o latim muito bem. Então vai fazer a tradução das Sagradas Escrituras e forma aí o cânon do Antigo e do Novo Testamento. E isso é muito importante, porque todo aquele estudo que Orígenes, que os padres capadócios estavam fazendo para entender as Sagradas Escrituras, ele, digamos assim, se conclui com a obra de São Jerônimo. E Santo Agostinho, então, ele vai dar a formação, vamos dizer assim, doutrinária da Igreja. Santo Agostinho, ele que forma, que vai dar toda a forma da doutrina da Igreja, todo o ensino da doutrina da Igreja, com as suas obras, a doutrina católica, Cidade de Deus, são esses os principais. Tem outros livros, mas esses são os dois principais, onde ele vai desenvolver todo o pensamento católico. Santo Tomás, ele não faz, digamos assim, nada novo. Ele vai, digamos assim, pegar aquilo que Santo Agostinho e dar uma explicação mais detalhada. Mas Santo Agostinho é ele que vai formar a doutrina da Igreja. Sem Santo Agostinho não seríamos nada. Os dois principais nesse aspecto foi São Paulo e Santo Agostinho. São Paulo na carta aos Romanos e Santo Agostinho com as suas obras, que vai dar toda a interpretação das Sagradas Escrituras, vai mostrar todo o ensino da Igreja. E vai se tornar o grande terror dos hereges, porque quando não tinha como debater com Santo Agostinho. Quando um herege aparecia, na verdade, quando Santo Agostinho aparecia para debater com um herege, os hereges muitas vezes nem debatiam para não se converterem ao catolicismo, para não dar o braço a torcer. Porque o herege, a raiz de toda a heresia, de todo herege, é a vaidade. Ele acha que ele é superior à própria verdade. É por isso que ele não se converte, por isso que ele não muda, por isso que ele fica tão firme naquela ideia errada dele, porque ele não tem humildade. Então, o Santo Agostinho, ele tinha uma maneira de ensinar, de educar, que era fenomenal. E ele vai usar muito da filosofia platônica para isso, para passar essa doutrina da Igreja. Então, Santo Agostinho ele já está vivendo aí no fim da Idade Antiga, vamos dizer assim, de maneira convencional. A Idade Antiga termina no ano 457, quando o Império Romano cai. Santo Agostinho morre no ano 430, então 27 anos antes da queda do Império Romano. Só que a queda do Império Romano foi assim, o checkmate. O Império Romano já havia se fragmentado todo nesse tempo, por conta das invasões bárbaras. Inclusive o próprio Santo Agostinho, a cidade onde ele vivia, Hipona, havia sido invadida pelos vândalos no norte da África. Então Santo Agostinho ele viveu isso, e os escritos dele, por conta disso, demoraram a chegar a todas as pessoas, porque ele vai
ele vai se dispersar. Então, surge nesse meio tempo de que está se desenvolvendo a educação doutrinal e das Sagradas Escrituras da Igreja, vai ao mesmo tempo, de maneira contemporânea, o Rui Afonso da Costa Nunes não fala sobre isso. Pelo menos agora não estou lembrando. Mas ele não comenta sobre isso. Está se desenvolvendo uma nova maneira de viver a espiritualidade católica. De maneira contemporânea a tudo isso. Que maneira espiritual é essa? Através da vida eremítica. Vocês estão pegando, vocês estão me olhando com uma cara assim que estão dormindo de olhos abertos, parece. Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Tá, mas vocês estão entendendo que a educação católica, então, ela parte da catequese. Se tivesse um quadro aqui seria interessante. Mas parte da catequese, daí ela vai dentro do ensino doutrinal, a partir das heresias e do ensino das Sagradas Escrituras. O ensino doutrinal para rebater as heresias e das Sagradas Escrituras para entender, extrair o máximo possível das Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras é o principal texto que tem. Então, vai partir essas duas raízes da educação, que vão ambas se concluir, vamos dizer assim, em São Jerônimo e Santo Agostinho. De Santo Agostinho, dos dois, o maior é Santo Agostinho. E eles fazem essa ligação do mundo antigo com o mundo medieval. Mas, aí vem outro ponto importante, que é uma terceira linha que agora eu quero puxar, que é o desenvolvimento da vida espiritual dos cristãos naquela época. Que é o seguinte: no início da igreja, qual era a maneira assim, de você se entregar totalmente para Cristo? Através do martírio. Era a maneira mais fácil e mais rápida de você se entregar totalmente para Cristo. Então você morria por Ele e ia para o céu direto. Então, nos primeiros 300 anos da igreja, calcula-se que morreram cerca de 300 mil mártires. É um número ainda muito pequeno, comparado ao século XX, onde se calcula aí que tenham morrido aí cerca de 1 milhão de cristãos, não apenas católicos, mas de cristãos. Então, até 70 mil no século XX, cerca de 70 mil católicos foram perseguidos na África e mortos pelos muçulmanos. Então, há um martírio gigantesco, o qual a gente não fica sabendo, mas que existe. O martírio ainda não chegou aqui, um dia vai chegar. Mas na África e na China, os países comunistas ainda é muito forte. Por isso que a África é um dos países que mais cresce. Não sei se vocês sabem, mas a África é um dos países, é o continente onde mais cresce o catolicismo. A religião que mais cresce o catolicismo no mundo hoje é a África. E é um dos lugares mais perseguidos. Então, aquela sentença que Tertuliano escreveu lá no século III, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, isso aqui é a coisa mais certa. Então, a África sofre uma perseguição gigantesca, e é uma igreja muito ortodoxa. Muito ortodoxa. Os católicos estão lá com candelabro de bambu, mas tem candelabro no altar.
faz velas, entendeu? Não é, eles fazem com aquilo que eles têm, com os recursos que eles têm, né, com a cultura deles, mais ortodoxos. Isso é muito interessante. Por isso que tinha que ter um papa africano aí logo. Enfim. E o que acontece? A maneira de viver naquela época era a espiritualidade mais radical, era o martírio. Só que quando acabam as perseguições, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não tem mais perseguição. Daí então surge a vida eremítica. Ou seja, aquelas pessoas que se retiravam das cidades para viver isoladas de todo mundo, apenas com Deus, como Santo Antão. Antão, porque ele era Antônio do deserto, só que a espiritualidade, ele foi tão reconhecido que se tornou o Antônio muito grande. Então, por isso Antão, nada a ver com Anta, tá? Até porque Anta só existe aqui na América do Sul. Então não seria que ele é um Antão, né? Enfim. Então Santo Antônio do Deserto, Santo Antão, ele assim foi o grande pai dessa vida eremítica. Claro, tiveram outros grandes santos, inúmeros, muitos que a gente não vai nem descobrir o nome por causa do anonimato. Mas eles se retiravam, principalmente no norte da África, se retiravam para o deserto do Saara, se retiravam para cavernas, para ficar caminhando, né, assim, vida eremítica, rezando, tendo a contemplação, vivendo a contemplação. Só que o que vai acontecer nesse tempo? Aos poucos, as pessoas, elas começam a perceber que tem um grande santo na volta delas, perto delas. Então Santo Antão estava lá na sua caverna, só que as pessoas começaram a ficar impressionadas com a sabedoria dele. Ele curava os doentes, expulsava os demônios. Então as pessoas começavam a se mudar da onde elas viviam para ficar perto dos eremitas, porque o eremita era um grande pai espiritual, né? A paternidade espiritual era gigantesca. Então eles começavam a fazer essa mudança, essa transição. E aos poucos começou a aparecer alguns que queriam viver a vida eremítica, mas eles queriam viver em comunidade. Não queriam ficar sozinhos. Eles queriam formar um mosteiro. O primeiro a fazer isso foi São Pocâmio. Mas surge então um padre que vivia o nome da cidade? Não é Nortúmbria. Deixa eu pegar aqui. Não tem aqui anotado o nome da cidade. Mas que ficava próximo a Roma, que era São Bento. São Bento era um padre que tem contato com o livro de Santo Atanásio, A Vida de Santo Antão, e conhece um padre eremita que vivia lá numa floresta na Itália. E ele então descobre que aquilo que ele quer fazer é uma vida eremítica. E ele se torna um monge. Se torna um eremita. Vai para dentro de uma caverna e fica escondido lá. Até que, até um certo momento, num dia de Páscoa, numa festa de Páscoa, à noite, um padre estava depois, naquele dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, estava indo jantar. Antes de jantar ele reza e ele recebe uma mensagem de Jesus dizendo que enquanto ele comia, o bom servo Bento passava fome e que era para ele levar comida para ele. E daí pega ali as coordenadas geográficas que Deus deu para ele, para levar um marmitex lá para São Bento. Quando ele chega lá,
ele fica impressionado com a sabedoria daquele homem que ninguém fazia ideia, que estava lá dentro de uma caverna. E daí ele leva comida e no outro dia ele volta para aprender mais. E daí ele conta para outras pessoas. E daqui a pouco está vindo um monte de gente para falar com São Bento, para aprender as coisas com São Bento. Vão trazendo para ele os doentes. Os demônios, as pessoas estavam trazendo ainda, estavam subindo a montanha para chegar a São Bento e as pessoas o demônio já fugia. Era uma coisa impressionante. E daí as pessoas começam a viver em torno de São Bento. E as pessoas, e aí São Bento mandava elas embora. Eles disseram, não, nós não vamos sair, a gente vai ficar aqui. E São Bento começou a perceber que elas precisavam ter uma regra de vida se elas queriam viver daquela maneira. E daí São Bento cria os beneditinos e escreve a regra de São Bento, que foi a principal regra monástica escrita até então, e é uma das mais severas, até porque para ser monge precisava-se ter uma força de virtude muito, muito presente, para ser muito forte, ter uma determinada determinação, como vai dizer Santa Teresa. E uma das práticas que ele gostava de usar era a vara. Usava a vara bastante. Enfim, então São Bento faz isso. E o que São Bento fez foi providencial para a história. Porque quando ele forma os mosteiros se tornam grandes centros educacionais. Por que se tornam grandes centros educacionais? Por causa da vivência espiritual que existia lá. E ao mesmo tempo serão os mosteiros os grandes, não seria arquivo a palavra correta, mas os grandes acervos que vão cuidar daquilo que existia no mundo antigo. É os mosteiros que vão conservar a filosofia grega. São os mosteiros que vão conservar o direito romano. Vão ser os mosteiros que vão conservar os ensinos de Santo Agostinho. Serão os mosteiros que vão conservar as Sagradas Escrituras traduzidas por São Jerônimo. Serão os mosteiros que vão conservar os escritos dos Santos Padres. Serão os mosteiros que vão conservar as traduções e os textos mais antigos das Sagradas Escrituras. Porque o mundo que existia na época vai desaparecer. Então existia um Império Romano e de repente não existe mais nada. Não existe mais direito, não existe mais nem a língua, não existe mais latim, não existe mais o poderoso exército invencível, desapareceu. O Senado desapareceu, a República, o Império, o Imperador, a monarquia romana, na verdade não existia monarquia, era um império. Tudo desaparece. A única instituição que fica é a instituição católica, é a Igreja. E São Bento, por conta da criação dos mosteiros, ele vai ser o responsável por conservar aquilo que existia no mundo antigo e ensinar os bárbaros. E assim criar a Idade Média, assim criar a cristandade. Então, se não tivesse tido os mosteiros, nós teríamos perdido os primeiros 500 anos da Igreja e, consequentemente, nós teríamos perdido toda a filosofia grega. Porque os bárbaros estavam destruindo tudo. Eles não tinham consciência. Então os mosteiros vão conservar. E quando os mosteiros conservam as coisas, eles vão se afastar dos grandes centros
e as pessoas comuns vão começar a seguir os mosteiros para ter um ensino espiritual. Só que a regra de São Bento, ela era formidável, porque ela não dava apenas uma regra para a vida de oração dos monges, mas para a vida de trabalho e de estudos também. Então era o ora et labora et lagiare, se não me engano, acho que é lagiare que fala, que é rezar, trabalhar e ler. Essa era a regra de São Bento. Você dividia o dia em 3 momentos: o momento da oração, o momento do trabalho e o momento do estudo. E a partir disso, os monges, que já eram grandes mestres espirituais, se tornarão também grandes intelectuais. E também grandes mestres do trabalho técnico. Eu já vou explicar para vocês. Então, olha só que interessante que acontece. Muito obrigado. Vejam só o que acontece. Os monges, eles estavam lá dando um ensino espiritual, mas eles vão conservar os escritos dos santos padres, vão conservar os escritos da filosofia grega. Então, os mosteiros, além de se tornarem grandes centros espirituais, se tornarão os grandes centros intelectuais, os verdadeiros núcleos de pesquisa. E esses núcleos de pesquisa estarão ligados à vida espiritual. Então, ao mesmo tempo que o fulano deve rezar, ele deve estudar. Então, ele deve ser santo e inteligente. Ao mesmo tempo. Só que os monges também precisavam trabalhar. Só que para eles produzirem as coisas, eles precisavam entender da vida do campo. Eles precisavam aprender a como arar uma terra, a como plantar. E o melhor, como que a gente pode trabalhar menos e ter o mesmo resultado. E serão os mosteiros que vão criar uma verdadeira revolução industrial na Idade Média. Como vai escrever um historiador medievalista, Jean Gimbel. A revolução industrial na Idade Média. Por exemplo, o arado. Quem inventou? Os monges. A biela, que é você movimenta uma engrenagem aqui, que vai gerar uma movimentação, que você pode mudar aquela movimentação para criar um moedor. Então você tem um moinho que gira, que vai gerar o movimento para moer. Você tem um moedor lá de trigo. Então ele vai um moinho de vento, um moinho d'água. O uso correto dos animais. Tudo surge dos mosteiros. É uma coisa incrível. Incrível o que acontece. Então as pessoas começam a ter até uma melhor qualidade de vida a partir dos monges. Eles têm uma indústria sustentável. Usando o vento para fazer as coisas. Usando a água. É a força da água. Então, para que a gente vai ficar batendo lá o trigo se a gente pode usar a força da correnteza da água? E como é que eles fizeram isso? Porque eles tiveram que estudar matemática. De onde que eles estudaram matemática? Matemática dos gregos. E ao mesmo tempo eles ensinavam as pessoas sobre isso. E você começa a ter aí a formação de um novo mundo, que é a formação do mundo medieval. Então, fechando essa primeira parte, nós temos o quê? Nós temos o desenvolvimento, surge a Igreja Católica, surgem os apóstolos, e aqui nós começamos o ensino da Igreja, que inicia com a catequese.
Da catequese, nós podemos dividir aí em duas grandes linhas, que é o ensino dogmático, que vai se desenvolver a partir, estou recapitulando, tá? De propósito, para vocês captarem mesmo, entenderem. Vai desenvolver o ensino dogmático a partir das heresias, das respostas contra as heresias, e o ensino das Sagradas Escrituras, para as pessoas entenderem as Sagradas Escrituras. Desses dois, ao mesmo tempo, nós temos aí o desenvolvimento de um ensino espiritual, através da vida eremítica, que vai se concluir na vida monástica. Os eremitas se tornarão monges. E os mosteiros serão os responsáveis por pegar essa educação católica do mundo antigo, essa educação antiga dos gregos, dos romanos, e uni-las e criar a educação medieval. Entenderam essa parte? Alguma dúvida? Não? Esse finalzinho que você comentou sobre a questão dos não estudarem a matemática e tudo mais, pode se caracterizar quando se trabalha com a questão do quadrivium ou ainda não? Sim. Uhum. Os monges vão trabalhar as artes liberais. Os monges vão ensinar as artes liberais dentro dos mosteiros. Eu já vou falar aqui sobre a educação medieval. Final. Alguma dúvida ainda sobre essa parte? A passagem então ali do Império Romano do medievo, né, dos burgos, então ela está nesse contexto aí dos bárbaros, né, invadindo as cidades, vamos dizer assim, sendo instituídas. É isso que acontece. Não são burgos, são feudos. Uhum. Exatamente. A dispersão, nós vamos ter um êxodo urbano por conta dos bárbaros. Então as pessoas vão fugir das cidades e vão ir para o interior. Muito parecido com o que está acontecendo hoje. Os centros estão se tornando cada vez mais violentos. Antigamente era um êxodo rural, né? Aí há 50 anos atrás. Hoje as pessoas estão querendo sair dos centros. Está tendo um êxodo urbano. O que ocorre durante a queda do Império Romano é um êxodo urbano. As pessoas começam a sair das cidades e a se dispersar. E essa dispersão, as pessoas vão buscar os mosteiros. Claro que elas vão ficar ainda depois de elas serem convertidas, né? Enquanto ainda elas não eram convertidas, era a igreja que enviava missionários para pregar para os bárbaros. Daí nós vamos ter São Patrício na Irlanda, São Bonifácio na Alemanha, quem mais? São Hermenegildo na região da Normandia. Nós vamos ter santos indo para a Escandinávia, indo para a Groenlândia, se espalhando pelo mundo. Santo Isidoro na Sevilha. Começa uma dispersão de santos missionários para evangelizar os bárbaros. Mas os mosteiros é que vão conservar o ensino da igreja. Isso é a partir do século IV até século... A partir do século V. A partir do século V, VI. Daí, aos poucos, vai se ampliando. Então, temos dois trabalhos, dos monges e dos padres missionários. Para a conversão dos bárbaros, sim, exatamente. O papel dos missionários, que era atingir
os grupos mais longínquos e o papel dos mosteiros na área da educação. Só que os missionários eles iam e fundavam mosteiros. Então, foi lá São Patrício, foi para a ilha da Irlanda e criou um monte de mosteiro lá. A espiritualidade monástica vai ser a espiritualidade dessa época. São Bento criou o primeiro mosteiro. Não, São Bento criou a regra. A primeira regra. Mas aí Já tinha mosteiros. O primeiro que criou foi São Pocâmio. E Santa Macrina, irmã de São Basílio, vai criar uma educação religiosa feminina. Ela é a grande mãe da educação feminina, Santa Macrina. Antiga, né? Do mundo antigo. Santa Felicidade. Ela também entra nessa questão. Santa Perpétua e Santa Felicidade, elas foram mártires. Elas morreram no século III. Elas eram africanas também. Mas elas não tiveram assim um papel educacional na igreja. Alguma dúvida, gente? Nada? Professor, recapitulando então, os dogmas e sagradas escrituras começam com a catequese e depois um ensino mais voltado para a espiritualidade com os eremitas. E daí isso tudo se une nos mosteiros. E daí os mosteiros vão formar a idade, entre aspas, a idade média. A civilização ocidental, exato. Os mosteiros, é dos mosteiros que vai sair a civilização ocidental. Entendi. Porque os mosteiros se tornarão os grandes centros educacionais. Vocês vão ver que você quer ter um conhecimento maior, você vai ter que ir para o mosteiro. Era no mosteiro. Os mosteiros vão se tornar os centros acadêmicos da época. Porque eles tinham conservado todo o ensino. Exato, eles tinham conservado os textos, as fontes primárias. Opa, quase virei aqui. Eles tinham conservado os mosteiros e também conservado as fontes primárias e aí a educação. Eu acho que no livro ele fala sobre essa parte dos eremitas. Ele cita São Bento e também cita São Paulo um pouquinho. Mas é só citar. São Paulo Ermitão, eu acho que é, né? São Paulo. Que é o pai espiritual de Santo Antão. Uhum. E poucas pessoas. Paulo do Deserto era. Tem até um livro chamado Ditos dos Padres dos Padres e das Mães do Deserto, que foram coletâneas de sentenças de ensinos espirituais que eles deram, que ficou conservado assim, mas que ninguém. Aí tem lá vários, eles chamavam de pai e mãe mesmo, os pais espirituais. Que hora vai ser o intervalo, Juliana? Só para eu... 3 horas. 3 horas. São 15 para as 3. Deixa eu ver aqui. Eu vou conseguir finalizar esse ponto para depois das 3. Ou se a gente faz o intervalo agora. O que vocês acham? Vocês aguentam mais uma meia hora? Perfeito, então. Era só um pouquinho, professor. Querem que ligue o professor para o Bom, então falei nessa primeira parte da tarde sobre o desenvolvimento da educação antiga e agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento da educação medieval, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender
que Idade Média, apesar de ter um nome preconceituoso, ela não foi uma idade tão perversa e ruim como eles ensinam. A Idade Média tem esse nome já por causa de uma visão preconceituosa dos iluministas, que entendiam que a Idade Média era uma idade mediana, uma idade medíocre, uma idade que deveria ser esquecida, porque as coisas boas ocorreram no mundo antigo e nos iluministas, aonde ali renasceu o que vivia no mundo antigo. Então a Idade Média era um mundo perverso, um mundo da obscuridade, um mundo da irracionalidade, um mundo perdido, que deve ser apagado. Só que não é bem assim. A Idade Média, ela foi um período de 1000 anos que, infelizmente, muitos não conhecem, e que ali está o surgimento de toda a nossa civilização, da civilização ocidental, que se desenvolveu a partir da educação da igreja, a partir do ensino católico. E a Idade Média, ela foi em muitos aspectos uma das melhores épocas que nós vivemos, que a humanidade já passou na história. Mas não estou querendo aqui ser saudosista. Precisamos retornar à Idade Média. Não, mas a gente precisa tirar um pouco a ideia progressista que nós recebemos dentro da educação, de achar que a nossa geração é mais inteligente dos medievais porque a gente inventou o vaso sanitário, ou porque a gente criou um avião. A gente não é mais inteligente do que eles. Por quê? Porque a única coisa que foi realizada por nós foi um acesso maior aos recursos que eles não possuíam na Idade Média e a aplicação desses recursos. Mas as bases intelectuais estão nos gregos. Os caras nunca conseguiriam fazer um avião se não fosse a matemática dos gregos. Se Aristóteles tivesse acesso aos materiais químicos que o Einstein tivesse acesso, ele não faria a bomba atômica, porque não seria tão estúpido. Ele saberia que isso poderia gerar um mal enorme. Mas as bases de cálculo estão lá nos gregos. Então, às vezes, a gente acha que a gente é mais inteligente por conta dessas invenções. Só que essas invenções não teriam surgido se não fosse o mundo antigo. Então, a gente precisa tirar um pouco dessa ideia. A gente, olha só, a gente tem um telefone, que máximo. Né? Daí as pessoas, assim, eu não sei se vocês já viram isso. Nossa, as crianças hoje, elas já estão super inteligentes. Elas saem e já crescem e já sabem mexer no telefone. Mas, bom, dá um telefone para um macaco, ele vai saber mexer. Porque ele é totalmente intuitivo. Você vai apertando, você vai aprendendo. Então não tem nada demais. Eu consigo aqui, meu filho tem 2 anos, ele consegue acessar o YouTube sozinho. Impressionante. Grandes coisas. Que inteligência é essa? Um ensino manual. Então a gente às vezes acha que por conta do acesso à tecnologia nós somos mais evoluídos do que os nossos antepassados, o que é um grande erro, porque os medievais, eles tinham uma moral, não todo o tempo, porque foi um período de 1000 anos, então teve muita coisa ruim que aconteceu, mas também teve coisa muito boa. Mas falando aqui da cristandade e no período medieval das nações católicas. A moral desse povo, ela era muito grande. O ensino intelectual desse povo era muito grande. Era muito grande. O ensino espiritual deles também era muito grande. E você consegue perceber isso com uma coisa
que é muito que expressa muito o espírito da época, que é a arquitetura. Então você olha os edifícios medievais, se os pedreiros tinham aquele senso de simetria, de beleza, de verdade, se os pedreiros, sabe os pedreiros? Vocês conhecem pedreiros? Então vocês pensam nos pedreiros medievais. Se eles tinham esse senso, você imagina os outros. Você imagina os bispos. Você imagina os cardeais. Você imagine o Papa. Você imagine os intelectuais. Os monges. Estão entendendo? Então, se catedrais, como a Catedral de Notre Dame, foram construídas naquela época, por aquele espírito que tinha naquela época, você imagina então a profundidade espiritual daquele povo. Você imagine a profundidade intelectual daquele povo. Está entendendo? Comparem aí a Catedral de Maringá com a Catedral de Notre Dame. Nada contra o pessoal de Maringá, mas enfim, né? É brincadeira, Nada a favor. Enfim. Então a Idade Média foi uma época belíssima. Belíssima. Claro que não tinha os avanços tecnológicos que nós tínhamos hoje, mas em outros aspectos ela foi formidável. Enfim, e essa base medieval, essa espírito, essa educação medieval, ela se desenvolvia em duas bases. A primeira e mais importante era a igreja. Os medievais, eles eram teocêntricos. O que é ser teocêntrico? Se vocês estão vendo aí, se vocês lembrarem do ensino de vocês na escola, ou daqui a pouco dos filhos de vocês que estão recebendo na escola, vocês vão ver que os professores de história sempre vão falar muito mal do teocentrismo. Imagina, eles achavam que Deus era o centro de todas as coisas. Que coisa absurda. Onde se viu isso? Que coisa obscura. Que pessoas irracionais eram os medievais. Porque eles eram teocêntricos. Gente, ser teocêntrico nada mais é do que seguir o primeiro mandamento. Todo católico deve ser teocêntrico. Se o católico não é teocêntrico, ele está pecando contra o primeiro mandamento, está pecando mortalmente. Não está amando a Deus sobre todas as coisas. Porque ser teocêntrico é colocar Deus como centro da sua vida. E amar a Deus acima de todas as outras coisas. E você aplicar esse amor e essa vivência em todos os âmbitos da sua vida. Então os medievais eram isso. A base dessa educação medieval, primeira, era Deus. Por quê? Porque tudo estava em torno de Deus. Por que as catedrais eram construídas de maneira tão bela? Porque os arquitetos iam ganhar muito dinheiro? Porque os arquitetos iriam ficar famosos? Não. Porque eles estavam fazendo para Deus. Então, para agradar a Deus, tem que ser o melhor. Se fosse para ganhar dinheiro, eles iriam fazer um quadrado assim, botar um outro quadrado assim, e um outro quadrado assim, e dizer 200 mil reais. E pronto. Então, é outra ideia. Outra ideia. É outra mentalidade. E o outro aspecto é a base familiar. Tudo na Idade Média era formado a partir da instituição familiar. As relações entre as pessoas eram familiares. Hoje, nós estamos vivendo Bom, vocês sabem o que é uma instituição primária?
Podem responder, não tem problema. Sim ou não? Não? Vocês não sabem o que é instituições primárias e secundárias? Perfeito, não tem problema nenhum em não saber. Não fiquem acanhados, por favor. O primeiro grau para a aprendizagem é reconhecer que não sabe. Então, não tem problema. O que é primeira e segunda instituições primárias e secundárias? Teve um cara chamado Kingsley que escreveu o livro A Sociedade. E ele descobriu, ele era um engenheiro social. Como é que você faz para mudar a sociedade? Ele foi pago e financiado pela Fundação Ford. E ele descobriu que existem duas instituições. Na verdade, isso já existia, mas ele que conceituou assim: as instituições primárias e as instituições secundárias. Então, dentro de uma sociedade, existem instituições primárias que formam elas. A sociedade ela se forma a partir de instituições primárias, como o quê? Como a família e a religião. Isso é muito perceptível quando você vai estudar, por exemplo, o livro A Política de Aristóteles, onde ele faz uma análise e percebe que todas as polis gregas surgiram da mesma maneira, a partir de genos, de famílias. Dessas famílias foram surgindo grupos, desses grupos se surgiram demos são povos, desses povos surgiram as polis. Então todas as polis gregas vieram das famílias. A família é a base da sociedade. Os romanos se organizavam assim. E o Emile Durkheim, um sociólogo que foi estudar os aborígenes na Austrália, ele descobriu que todas as tribos que ele avaliou, por mais que elas eram diferentes uma das outras, elas tinham algo em comum. Todas elas se organizavam em torno de um pajé, de um líder religioso que instruía o povo. Então a sociedade, aquela tribo, se uniu em torno da religião. Então, instituições primárias são como a religião, como a família. Instituições secundárias são coisas que estão num segundo momento, que estão presentes dentro da sociedade, mas elas estão em uma segunda parte. Como, por exemplo, a organização política ou a economia. A economia é uma instituição secundária. Vamos falar o contrário. Depois da Revolução Industrial, o mundo deixou de se organizar em instituições primárias e passou a se organizar em instituições secundárias. A economia se tornou o elemento mais importante da sociedade. É por isso que as pessoas nunca vão entender o mal que o Lula fez no Brasil. Porque ter roubado não foi mal nenhum. Perto do que ele destruiu em termos de educação. Perto da destruição ideológica. Da destruição moral que foi realizado. Ele tinha que ter pegado prisão perpétua só pela massa de número analfabetos funcionais que entraram no direito a partir dele. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Por quê? Porque mais importante é o preço do dólar. Então não importa quem está no poder. Não importa se é esquerdista, ou comunista, ou globalista. Importa se o dólar está baixo. Porque as pessoas, o importante é a economia. Então, o triplex no Guarujá, que dane-se aquilo lá. Eu não deveria ser preso por aquilo. Deveria ter sido preso pela destruição universitária, pela destruição da polícia, pela destruição das instituições que foram realizadas, pela tomada da imprensa. Isso sim foi grave, muito mais. Não estou dizendo que não é grave, mas assim, é muito mais grave. Principalmente o aspecto educacional. O aspecto educacional é bizarro o que aconteceu. Os parâmetros são cada vez mais baixos. Só que o que acontece? As pessoas só se preocupam com dinheiro. Com dinheiro.
Isso por quê? Por causa que nós nos tornamos uma instituição, uma sociedade, que se forma a partir de uma instituição secundária. Só que os medievais eles não eram assim. A economia estava em segundo plano. A base da sociedade medieval era familiar. Era familiar. Então o padre, ele era um pai espiritual para a comunidade. Se tinha que fazer organizações econômicas, isso era secundário. O importante era cuidar espiritualmente daquela comunidade. O rei, ele era um pai para a sua sociedade. Então ele não iria entrar numa guerra e mandar seus filhos morrer se aquilo não fosse realmente importante. Ele não iria lutar por causa de um líquido preto. Um rei medieval nunca teria entregado seus súditos, que eram o seu reino, para morrer para ele ter dinheiro. Porque o rei, ele via os seus filhos, os seus súditos, como filhos. Claro, não estou dizendo que eram todos os reis. Tiveram reis tiranos, mas a exceção não é a regra. Mas os que tinham uma formação moral. Sólida. É por isso que você na Idade Média que você vai ver um número enorme de reis, rainhas, duques, duquesas, santos. Santos. Então, isso é impressionante. O trabalho, a vocação do trabalho, ela era familiar. Então, eu queria me tornar um professor. Quero me tornar um professor. Para onde eu vou? Eu vou para o mosteiro. E no mosteiro, eu vou ter um monge que vai ser o meu pai espiritual. E meu pai intelectual, que vai me educar. Eu quero ser um ferreiro. Eu digo para minha família, tchau, e eu vou morar na casa do ferreiro. E o ferreiro vai ser meu pai. E ele não vai me ensinar apenas a arte da ferragem. Ele vai me ensinar tudo sobre a vida. Então era tudo baseado na família. Era uma organização familiar. É por isso que a maioria dos historiadores não consegue entender a Idade Média. Porque eles analisam a Idade Média a partir da ideia de que ela se organiza dentro de instituições secundárias. Só que a Idade Média ela era uma sociedade formada a partir de instituições primárias. É por isso que eles nunca vão entender o porquê das cruzadas. Eles vão achar que é por causa de terra, por causa de comida, mas não. É por causa que a religião era mais importante que terra, cara. Vocês não estão entendendo os medievais. Poder peregrinar e ganhar indulgência é mais importante do que terra. Hoje, professor, a gente enxergando a sociedade nossa, como está embrulhando aqui, da forma que a sociedade ela é organizada em instituições primárias e secundárias, né? Nós entendemos ainda mais porque a igreja e a família, ou seja, as instituições primárias são tão atacadas. Exatamente. Né? De forma a nós enxergarmos, a fazer uma grande massa, enxergar que as linhas são todas do mesmo tamanho. Né? Uhum. E daí a gente se vê como professor gritando sozinho. Servindo a política, né? Sim. Mas a gente precisa continuar. Mesmo que sozinho. Esse é o tempo que Deus preparou para nós. Mesmo que demore 2 gerações. Mesmo que demore 2 gerações. E o melhor tempo sempre é o nosso. Nunca o antigo, nem o que vai vir. Deus nos preparou esse tempo.
E Ele nos deu esse tempo. E Ele nos deu isso porque é assim que a gente vai se salvar. E Ele sabe disso. Ele conhece nós melhor do que qualquer um. Então a gente vai se salvar nesse contexto. E vamos salvar os nossos, se Deus quiser também. Né? Tendo fé e continuando. Não abaixando a cabeça e mantendo o que deve ser feito. E o que você disse foi muito interessante. Hoje, quais são as instituições que são mais atacadas? É a educação, a família e a religião católica. Por quê? Porque os caras não são bobos. Eles não são bobos. Não é contra o Jorge Soros que devemos de lutar, mas é contra os principados e potestades que dominam este mundo tenebroso. Não são os homens. E esses caras, eles também sabem. E é religioso isso tudo. Eles estão atacando esses pontos porque eles sabem que foi assim que se formou. Você destrói a família, você escraviza o povo. Não sei se vocês sabem, mas o Império Romano proibia os escravos de saberem quem eram seus filhos. Para as mulheres poderem procriar, eles levavam os escravos para os banhos públicos. Então ocorria verdadeiras orgias sexuais, as mulheres saíam grávidas. Quem era o pai? Ninguém sabia. Por que isso acontecia? Porque quando você olha um escravo, eu sou escravo, eu olho o outro escravo apanhando. Quem é aquele cara? É outro escravo. Ele é meu filho. É diferente. Vai ter um ímpeto. Não há uma força maior que pode mover um ser humano do que o amor de um pai para com um filho, de uma mãe para com um filho. E os romanos sabiam isso muito bem. Por que eles não querem que as pessoas tenham famílias? Eles podem ter famílias. Por que nós não podemos ter famílias? Por que eles querem destruir famílias? Por causa disso. Eles querem que a gente se torne escravo. Mas tem uns boca aberta que não percebem isso e acham que isso é evolução, é progresso. Não ter família é progresso. Enfim, então, só para a gente entender aqui esse ponto da importância da família para a sociedade medieval. Hoje é difícil de nós concebermos isso, é muito difícil. Cada vez mais se fala de uma escola laica, né? Sim, também, sem Deus. Mas é difícil nós entendermos essa sociedade medieval por conta que era uma realidade totalmente, uma mentalidade, uma maneira de pensar totalmente diferente do que a nossa. Por isso que a economia era muito mais escambo. Então tinha lá o fulano que tinha árvores frutíferas que trocava com o outro que tinha uns gansos. Então pegava um pedaço de carne, porque para eles não tinha um poder econômico diferente as coisas. Claro, tinha ouro, tinha prata, enfim, mas era diferente. E, bom, se sobrar um tempo eu falo por que a Revolução Industrial ocorreu. Enfim, voltando para a educação medieval. Então essas eram as bases da sociedade medieval, que eram as bases da educação. Então o pai, o educador, ele era um pai. E ele amava os seus alunos como filhos. E hoje, quem está fazendo faculdade aqui de pedagogia vai aprender totalmente ao contrário. Você não pode tratar os alunos como seus filhos, eles vão dizer. Educação é profissão, não é vocação. Mentira. Mentira. Professor é vocação. Você tem uma vocação para educar. E você percebe isso na comunidade. As vocações, elas não são nós que escolhemos. É a comunidade que escolhe.
O reconhecimento de uma vocação, ela é entendida muitas vezes. Você percebe que você tem os dons para aquilo. Para educar, para ensinar, né? Estou dando o exemplo. Então, às vezes a gente acha que a vocação ela aparece assim como, né, um sentimento muito forte, uma coisa, mas ela é muitas vezes explicada e reconhecida pela comunidade. Enfim. E estava falando mesmo? As bases da educação, né? Que o pai é educador. Que o pai, isso, ótimo, muito obrigado. Que as bases da educação era essa educação familiar. Então o professor, ele amava os seus alunos como filhos. E esse aí é o coração da educação clássica. Da educação católica e da educação clássica. A educação clássica é a educação católica. Vai ter gente que vai diferenciar, vai dizer, não, há como ter educação clássicas com educação protestante. Hoje, no ramo do homeschooling, tem muito isso. Muitas vertentes protestantes com educação clássica. Bom, você pode ensinar as coisas que os medievais ensinavam. Pode. Mas não vai ser a verdadeira educação, porque você estará ensinando você não está ensinando totalmente. Você estará retirando uma parte, que é o que? A educação espiritual. Que é a parte mais importante. Só que hoje as pessoas não estão percebendo isso. Então estão surgindo inúmeras iniciativas educacionais clássicas que não trabalham a espiritualidade católica. Não há como ter educação clássica sem educação católica. Porque os medievais eram católicos, não tinha medieval luterano, não tinha medieval ateu. Tá entendendo? Monge ateu. Só o Stalin foi um monge ateu. Então, monge ateu não presta. Enfim. Então, as coisas têm que estar unidas. E esse é o coração. O professor é o coração da educação clássica. As pessoas acham que a educação clássica é o conteúdo. Não é o conteúdo, é o professor. O professor, ele é o mais importante. Por isso que está o livro lá sobre o mestre. De Magistro sobre o mestre. Porque o coração da escola está no professor. E esse professor, ele deve se organizar como uma família. A escola deve se organizar como uma família. Da mesma forma que os monges se organizavam como uma família. Uma família espiritual. Uma família espiritual. Então essas escolas, elas se organizavam a partir... depois que o povo começou a se tornar mais católico, Carlos Magno fundou escola em tudo que era região, tá? Depois eu pego uma citação. A escola, ela era pública, tá? A educação medieval, ela era pública. Pública. Alguém aqui já fez história da educação na faculdade? Já. Eles vão dizer que a primeira escola que surge é a escola de Comênios, né? Mas não tem como... Bom, assim, como assim a primeira escola foi a escola de Comênios? Então... A Idade Média toda não existiu escola. Realmente eles acham que não existiu escola. Por quê? Porque eles acham que escola pública é escola estatal. Não. Escola pública é escola para todos. E a Igreja Católica sempre deu educação para todos. Na verdade, o que ocorreu ao longo da história foi que o Estado foi
roubando ações que a igreja realizava, realmente roubando, para ir afastando a igreja da sociedade. Então, os hospitais eram católicos, as escolas eram católicas, todas essas ações filantrópicas hoje eram católicas, era a igreja que cuidava de tudo isso. Era a igreja que inventou essas instituições. Nem existia isso no mundo. E eram ordens religiosas que criavam isso, vocações, que dedicavam a sua vida inteira para cuidar de doente. Então era por causa da base familiar, não era o dinheiro que conduzia. Então o médico, ele ali se dedicava para a vida daquela pessoa, e aquilo surgiu dentro de ordens religiosas. Enfim, então as escolas, depois que o povo se tornou na sua maioria católico, e Alexandre Magno ele expandiu essas escolas para todos, públicas, ninguém pagava, só que quem educava era a igreja. A igreja tinha essa função. Então aqui explicando outra coisa da Idade Média, para vocês entenderem. As pessoas dizem assim: nossa, meu Deus, como assim as pessoas tinham que dar 10% daquilo que elas produziam para a igreja? Que roubalheira, que maluquice, isso não pode. Mas é que elas não entendem que elas recebiam de maneira gratuita a escola, os hospitais, os orfanatos. Todo o ensino era da igreja. Era a igreja que dava. Então, pagar 10% na Idade Média é muito menos do que os nossos impostos hoje. E era com muito mais qualidade. As universidades, tudo era católico. Então, era a igreja que cuidava dessas ações. Então, as escolas elas se dividiam em 4. Podemos dividir o sistema de ensino medieval em 4 partes. As escolas paroquiais, as escolas catedráticas, as escolas monásticas e as universidades. As universidades foram as últimas a serem inventadas. Essas 3, elas surgiram de maneira assim, natural. Os monges, como eu já expliquei, as escolas paroquiais, o padre tinha que dar catequese, só que vinham os bárbaros. Os bárbaros não sabiam nada, não sabiam nem falar, nem rezar, então tinha que ensinar latim, tinha que ensinar gramática. Então começava a alfabetização nas escolas paroquiais. O próprio padre que dava catequese alfabetizava a criança. Então era uma educação ali direta. Os meninos e as meninas eram separados e havia um ensino, um desenvolvimento da memória a partir de decorar os salmos. Lembrando que todos os padres na Idade Média, seguindo a regra de São Bento, Saltério, em uma semana rezavam os 150 salmos. Vocês deram risada, né? Mas era isso aí. Então a gente lê assim e fica impressionado quantas passagens das Sagradas Escrituras aquelas pessoas sabiam de cor. Mas é que elas liam diariamente aquilo. Era memorizado por elas. Então você vai ver São Patrício recitando salmos inteiros de cor. Mas é porque o cara passou 10 anos lendo eles toda semana, 150 salmos. O saltério antigo, então, era dessa maneira. E daí, claro, que ele vai decorar. Se a gente faz aí a liturgia, começa a fazer a liturgia das horas todos os dias, vai começar a decorar partes da liturgia das horas. E isso trabalha a memória. Então eles trabalhavam a memória com as crianças assim, a partir da decoração de salmos. Decoravam os salmos em latim. Então, decorava as orações. Começava pelas orações mais simples. Depois de decorar as orações, se decorava os salmos.
E isso ia trabalhando na memória da criança. E a partir disso, eles já davam início à primeira parte do trivium, que era a gramática e a retórica. Primeiro a gramática. Depois, com mais tempo, a retórica. Quando, vamos dizer assim, que a escola paroquial era o Fundamental 1. Fazer um anacronismo aqui. Mas para vocês entenderem melhor, a escola paroquial, ela era uma espécie de Fundamental 1, tá? E ela era pública. Vocês vão ouvir muito em provas universitárias, dizendo que a educação medieval, ela era privada, que ela era cobrada. Não. Privada no sentido de que era a igreja que dava, não era o Estado. Mas ela era para todos. Quem inventou a educação para todos não foi a Dilma, foi a igreja, tá? Enfim, eles só roubam a ideia e não dizem de onde eles tiraram. Depois nós temos as escolas catedráticas. Aqui, nas escolas catedráticas, então, já começa a ter um aprofundamento das artes liberais. Então aqui você vai trabalhar mais a retórica e a lógica. Nas escolas paroquiais não entrava a lógica. Junto disso, também surgiam os ensinos técnicos, as artes mecânicas. Eu já vou explicar quais são as 7 artes mecânicas. Eu estou aqui falando trivium e quadrivium, vocês sabem o que é? Sim? Tá. As 7 artes liberais, mas não tem nada a ver com liberalismo, né? Muitas pessoas confundem com liberalismo econômico, tal. Eu, no início, acabava confundindo. Liberais porque elas libertam do desconhecimento. Então nós tínhamos as escolas monásticas. Por fim. Outra coisa que era trabalhado muito nas escolas catedráticas já era um ensino vocacional para os meninos, um chamado para o sacerdócio. Então ali eles já iam verificando quem é que teria essa vocação, daí eles já enviavam para um mosteiro, ou ele ficava ali na própria diocese, que a diocese ela tinha um seminário, todas as dioceses tinham seminários. Era uma realidade muito diferente da nossa. O número de religiosos era incontável. Enfim, e nas escolas monásticas, além de ter o trivium, havia o quadrivium inteiro, todas as artes liberais, as artes mecânicas e a filosofia matemática, a filosofia e, por fim, a maior de todas as ciências, que era a teologia. Então, se você queria ser um teólogo, você tinha que ir para o mosteiro. O maior grau de conhecimento que você poderia atingir é o ensino teológico. É a teologia. A maior ciência, porque ela fala daquilo que é mais elevado. Por ela falar daquilo que é mais elevado, ela é a maior ciência. Então, as ciências da computação não é nada perto da teologia. Tá? Para os medievais. Hoje, ela dá mais dinheiro, então ela é mais importante. Enfim. Nos mosteiros também tinha um ensino das ciências naturais. Se alguém quisesse pesquisar mais, uma questão da biologia, tudo. Tudo isso está aqui no livro do Rui Afonso. Uma coisa muito interessante dessa questão monástica é que você poderia lá levar o seu filho, você largava o seu filho lá com 8 anos, e depois você ia lá e buscava ele com 16, 18 e trazia de volta para casa. É disso que eu preciso.
Achar um mosteiro santo e toma aqui esse indivíduo, ensina bem, porque o homeschooling, meus amigos, ele é uma alternativa hoje para a sociedade que nós estamos vivendo, para a degradação educacional que nós temos hoje. Então ele é uma fuga, mas ele não é o ideal. O ideal é a escola católica. O mais ideal ainda seria escolas católicas com monges, com sacerdotes, com ordens religiosas sólidas. Mas isso a gente vai ter daqui 150 anos. Quando os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos formarem as ordens religiosas e assim ainda. Se Deus quiser. Também tem essa também. Mas enfim. Mas esse é o ideal do ideal. Você pode ver que o ensino católico ele sempre se desenvolveu a partir de ordens religiosas. Havia um espírito vocacional muito grande. Então a gente falou dos salesianos, por exemplo, de São João Bosco. Mas tem inúmeros ministérios, inúmeras vocações que surgiram a partir daí. Mas então o homeschooling ele é apenas uma opção. Por quê? Porque realmente o pai ele está tendo atividades de cuidado da família, com o trabalho. Daí, além dos pais se preocuparem com toda a atividade familiar, eles têm que agora se preocupar com mais uma coisa, que é a educação. Porque a educação está em frangalhos. E, além disso, eles têm que se preocupar com a catequese das crianças, porque a catequese está pior ainda que a escola. Então, o pai está tendo que ser o catequista, o educador, o cientista, enfim, tem que ser tudo. Né? Mas isso hoje é uma fuga da realidade que nós temos. Para a realidade que nós temos. Mas o ideal mesmo era a escola. São Tomás de Aquino foi isso. Os pais de São Tomás de Aquino pegaram ele com 8 anos, atiraram ele no mosteiro. Cria, faz um bom santo que nós não sabemos. E foram lá e ele aprendeu com os beneditinos. Né? Aprendeu com os beneditinos. Depois ele ia ver se ia ter vocação ou não. Estão entendendo? Não somente quem é padre vai para o mosteiro. Não é assim. Ele saía lá com 18 anos, sei lá, 16 anos, 14 anos, depende, mas ele saía com um ensino moral, filosófico tremendo. Se tornava um cavaleiro, sei lá, se era um nobre, se tornava um cavaleiro, e iria aprender as artes cavaleirísticas. Ele ia aprender as artes cavaleirísticas com aquela base filosófica e espiritual que ele havia recebido nos mosteiros e nas escolas paroquiais. Depois ele ia ser um ferreiro, enfim, era algo muito bom. Era um outro nível de educação. Né? Enfim, era dessa maneira que os medievais se encontravam. E eles buscavam sempre o mosteiro com o maior santo. As famílias católicas buscavam isso. Onde é que, né, perto de mim, onde é que está um mosteiro? Eu quero botar o meu filho. É uma pergunta? Fora o Rui Afonso Costa, que você citou várias vezes, assim, esse autor mais contemporâneo. O que você diz nessa temática da educação medieval? Da educação medieval católica, dessa educação, é o Rui Afonso da Costa Nunes mesmo. É o principal. É ele assim que deu todo esse... Estudou isso de maneira mais profunda e deu um resumo muito bem. Claro, tem outros historiadores. Tem o Legoff, os pensadores medievais, a educação medieval. Tem a Regine Pernot também. Mas eles estudaram isso não como foram recortes que eles fizeram. O Rui Afonso da Costa Nunes foi lá, vamos estudar a educação medieval. Ele foi lá, atrás desse aspecto. Os outros citaram isso, mas não estudaram com a profundidade
que o Rui Afonso da Costa Nunes estudou. Então, o foco de pesquisa dele, né, o recorte de pesquisa dele, era mais voltado para a educação. Então, os mosteiros eles eram assim os centros educacionais. O indivíduo, ele percebe vocação, ele fica no mosteiro. Mas Santo Tomás de Aquino se estudou no mosteiro beneditino, mas se tornou um dominicano. Então, os mosteiros não significavam que você iria ser religioso daquela ordem, viver o resto da vida daquele jeito. Era a escola da época. Era a escola da época. Era opção. Enfim. Então, era dado o ensino do trivium. As artes mecânicas, eles eram introduzidos. Se eles quisessem depois seguir nessa área, eles procuravam um profissional específico para isso, que era o quê? Era a tecelagem, era as artes mecânicas, a tecelagem, o ferreiro, a guerra, a navegação, a agricultura, a caça e a medicina. A guerra no sentido aqui mais de estratégia, né? O xadrez se desenvolve a partir daí. Agora, os nobres, eles tinham uma função específica na sociedade. Os medievais, eles eram muito bem organizados. E hoje a gente não consegue entender isso e a gente acha que isso era ruim. Mas, na verdade, era muito bom para aquele tempo. Os religiosos, a igreja, ela tinha uma função, que era educar. A função principal da igreja, na Idade Média, era educar. A função principal dos nobres era defender o povo. Os nobres eram quem iam para a guerra. Eram os nobres. E o povo plebeu, vamos dizer assim, eles cuidavam mais dos trabalhos laborais e do comércio. Então as pessoas acham às vezes que pelo fulano ser um produtor, um agricultor, ele era pobre, e o nobre, porque era nobre, era rico. Não significava nada. Você poderia ser um agricultor que tinha mais terras e mais riquezas do que um nobre. Poderia ser um nobre pobre, como uma família falida, como era a família Aquino, por exemplo, de Santo Tomás. Era uma família nobre, mas quebrada. Entende? A organização medieval não se dava por questões econômicas, por funções sociais. Só que era um status maior você ser um cavaleiro. Eu sou um cavaleiro. Havia um status maior, mas isso não significa que havia um poder aquisitivo maior. Os nobres, eles tinham uma educação específica, todos eles, que era as artes do cavalheirismo, que isso não era dado nos mosteiros, que era a equitação, a natação, tiro de flecha, a luta, a caça, o xadrez e a versificação. Esses eram os ensinos, então, as 7 artes liberais, as 7 artes mecânicas e as 7 artes cavalheirísticas. Nisso se resumia a educação medieval. Vamos fazer um intervalo que eu falo dos efeitos dessa educação depois. Pode ser?